Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Vamos para o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. Primeiro deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Castelo Branco, deputado Jorge Lula do Carmo, deputado Sargento Neri, deputado Reinaldo Augusto, deputado Alex Madureira, deputado Rodrigo Gambale, deputado Marcos Damasio, deputado professora Bebel, deputada Janaína Pascoal, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Carlos Gianazzi, deputado Coronel Telhada, falarei posteriormente, deputada Marta Costa, deputado Adalberto Freitas, deputado Major Meca, deputado delegado Olim, deputada Carla Morando, deputado Carlos César. Pela lista suplementar, deputado delegado Olim, deputado Carlos Gianazzi, deputado Castelo Branco, deputado Itamar Borges. O Carlos Gianazzi estava entrando no plenário, então eu retomo e devolvo a palavra para o deputado Carlos Gianazzi para fazer o uso da regimental da tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero, senhor deputado, presidente desta sessão, deputado Coronel Telhada, repudiar veementemente essa decisão da Secretaria Estadual de Educação de tentar convencer as escolas e a comunidade escolar a reabrir as escolas no dia de hoje, dia 8 de setembro de 2020. Apesar de todas as evidências, de todos os estudos mostrando que não é o momento, que a escola é uma bomba biológica de contaminação, né? A partir mesmo com todos os exemplos do abre e fecha de escolas, né? Nós tivemos um caso recente em Manaus, onde as escolas foram abertas e em 2 semanas mais de 340 professores foram contaminados. Nós temos várias experiências, não só no Brasil, mas no mundo, um abre e fecha. Só que essas experiências, elas representam na prática a contaminação e a morte de milhares de pessoas. Ou seja, né, os governos estão brincando com a vida das pessoas. E aqui no estado de São Paulo, o governo Dória está transformando os nossos alunos e os nossos profissionais da educação em cobaias do coronavírus, né, ao determinar a possibilidade da abertura das escolas, jogando a responsabilidade para que elas tenham essa decisão. E eu tenho informações, senhor presidente, embora agora o secretário, nas entrevistas, esteja dizendo que que o professor não é obrigado a voltar, que o pai não é obrigado a mandar o seu filho para a escola, para a recuperação, para o acolhimento, para as atividades que estão expressas na Resolução 61, mas eu recebi muitas denúncias em todo o estado de professores, sobretudo, dizendo que estavam sendo assediados para voltarem, que tem diretorias de ensino e dirigentes de ensino, né, sendo mais realistas do que o rei, né, forçando, assediando, para bajular, logicamente, o secretário da Educação e o governador. Então, estimulando a volta, né? E isso é grave, senhor presidente, porque as escolas não estão equipadas, não estão preparadas, nós não temos vacinação, nós não temos testagem em massa, nós não temos os equipamentos mínimos necessários para a volta às aulas, nós não temos nenhuma segurança sanitária para a execução da resolução número 61. Então é por isso que os professores não estão voltando na data de hoje. Nós defendemos a não volta, que os professores não sigam as orientações da resolução número 61, até porque o próprio secretário percebeu a gravidade da situação, que não há apoio para a volta às aulas,
As pesquisas mostram isso, inclusive as pesquisas feitas com os próprios pais de alunos, que não enviarão seus filhos para as escolas. Então, o próprio secretário está dizendo que o professor não é obrigado a voltar, né? E nem o pai é obrigado a mandar o seu filho para a escola. Então, é isso que nós estamos defendendo, e é isso, na prática, que está acontecendo. Então, professor, se você está assistindo aqui, programação da TV Alesp, e se você está sendo assediado, constrangido, ameaçado pela diretoria de ensino a voltar no dia de hoje, ou de amanhã, né, para cumprir a resolução 61, saiba que não é obrigatório, né? Nós só vamos voltar, é uma decisão de todas as entidades representativas da educação, né, para quem tem o mínimo de bom senso e de compromisso com a vida, com a saúde pública, é pela não volta às aulas, nem no dia de hoje e nem em outubro. O fato é que não é possível a volta às aulas nessas condições. Então, há todo um movimento nesse sentido, uma luta judicial, uma luta aqui no Legislativo, uma luta junto com as entidades representativas dos setores educacionais, não só dos profissionais da educação, mas também da própria sociedade civil organizada. Então, a palavra de ordem nesse momento é nem uma escola aberta, nem um profissional da educação, nem um aluno dentro das bombas biológicas de contaminação que são as escolas públicas e privadas. E também não vamos ceder, senhor presidente, para concluir, aos interesses econômicos dos grandes grupos de escolas particulares, porque esses grupos estão pressionando o governo, é o poder econômico. O governo já cedeu para a Fiesp, já cedeu aos interesses da associação comercial e agora pretende ceder também para o poderio econômico desses grupos de escolas particulares. Mas nós vamos resistir e não haverá volta às aulas no ano de 2020. Nós defendemos a vida e a saúde pública. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o deputado Castelo Branco, deputado Itamar Borges, deputado Coronel Nishikawa. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde a todos, senhor presidente, colegas deputados, funcionários, nossos policiais militares que aqui se encontram fazendo a nossa segurança. Hoje eu quero fazer uma declaração no seguinte sentido. Foi postado nas redes sociais de que o 6º Batalhão não mudaria de lugar. O 6º Batalhão foi o 2º batalhão instalado na cidade na região do ABC, na cidade de São Bernardo do Campo. Foi lá, inclusive, que eu cursei a escola de soldado. Foi construído para tal finalidade. O prefeito de São Bernardo, ele não renovou a cessão de uso. Existe comentário de que ele vai vender o terreno do batalhão, né? É contígua com o quartel do Corpo de Bombeiros, é uma região nobre. Quando eu tirei a escola de soldado, senhor presidente, a Avenida Kennedy, que é importante hoje, era um córrego que a gente corria em volta, fazendo exercício de educação física. E estão tirando o batalhão. Eu estive lá. Eles colocaram uma sede num bairro próximo a uma comunidade, a antiga favela que a gente chamava, né, do Planalto, próximo a Max Mangels, na Avenida Max Mangels. É um absurdo se fazer isso. Vai ser a história de São Bernardo. Estão agredindo a história de São Bernardo, porque o batalhão foi fundado lá, onde está hoje Rua Ligure 180. E a deputada falou que não é nada disso, que não vai sair. Só que eu fui lá e estão tirando o batalhão de lá, sim.
Então, eu não sei qual que é a verdade. Uma outra coisa, existe um projeto de lei do senhor governador, a de número 549/2020, que desafeta a área em que está situado a Escola Superior de Bombeiros. A deputada Márcia Lia, do PT, entrou com uma emenda que não se desafete a área. São duas situações que nós estamos vendo que estão mudando a história. O Corpo de Bombeiros, a Escola Superior do Corpo de Bombeiros, é a melhor escola da América Latina, ocupa uma área, eu não sei de quantos alqueires agora, não vem à memória, em Franco da Rocha, que é uma parte de preservação ambiental, só que já está lá há mais de 30 anos, está consagrado naquele local. Não tem sentido tirar a Escola de Bombeiros de lá, mesmo porque é referência na América Latina. A Escola de Bombeiros do Estado de São Paulo é referência na América Latina. Não tem sentido. Faço um apelo aos senhores deputados que rejeitem a emenda da deputada Márcia Lia, senão o Corpo de Bombeiros, que já está sofrendo com a falta de dinheiro, vai acabar desaparecendo aqui no Estado de São Paulo. Aliás, Corpo de Bombeiros esse, que é o único do mundo que está ainda ligado à Polícia Militar. O Estado de Paraná, senhor presidente, eu sei que o senhor tem uma emenda aqui, uma PEC, para fazer a emancipação do bombeiro. O Estado de São Paulo é o único que continua sobre as hostes da Polícia Militar, ou seja, subordinado ao comando da Polícia Militar. É um apelo que nós fazemos que, se não for por iniciativa do governador fazer a emancipação, que essa PEC ande aqui nessa casa. Nós não queremos ser o único bombeiro do mundo que esteja ligado à Polícia Militar. Diante disso, senhor presidente, gostaria que isso fosse encaminhado ao senhor governador. Eu já fiz apelo ao senhor governador João Dória para que faça essa emancipação que tanto nós queremos. Aliás, quem pertenceu principalmente ao Corpo de Bombeiros, como é o nosso caso. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Portanto, solicito a nossa assessoria que encaminhe as palavras do senhor deputado Nishikawa, coronel Nishikawa, quando ele se refere à emancipação do Corpo de Bombeiros, ao senhor governador do Estado de São Paulo. Solicito que o deputado Ed Thomas assuma a direção dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. A próxima deputada inscrita é a deputada Carla Morando. Nesse momento, o deputado Ed Thomas assumirá a presidência da sessão. Pode me chamar já, tá? Agora tem chefe. Agora vai. Na tribuna da Assembleia Legislativa, pequeno expediente, nosso grande líder também no PDO desta casa, digno deputado Coronel Telhada, com a palavra. Muito obrigado, deputado Ed Thomas, senhora deputada e senhores deputados aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Quero saudar a Cabo Bastos, em nome de quem saúda a nossa assessoria policial militar, bem como a funcionária Silvia, que está sempre cuidando de nós, e quem saúda todo o nosso pessoal da manutenção. Eu quero, antes de começar aqui as minhas palavras, fazer coro com o deputado coronel Nishikawa, que aqui trouxe o problema do 6º Batalhão e da Escola Superior de Soldados. Coronel, conte conosco nessa demanda aí. É importante não só a permanência do 6º Batalhão no local que ele sempre esteve, e que, aliás, a especulação imobiliária, mais uma vez, já está querendo atrapalhar a segurança pública, que é tão problemática no estado de São Paulo. Bem como a emancipação do Corpo de Bombeiros, que é uma PEC nossa, de nossa autoria, de qual Vossa Excelência é coautor também, e porque o governador está bravo comigo, porque eu não assinei em favor da Previdência, porque a gente tem dito algumas verdades aqui, eu sei que essa PEC foi colocada de lado, ou seja, não está se prevalecendo o lado da segurança pública, nem preocupado com a segurança da população. Está vendo só menos aí problemas
pessoais, o que é ruim porque atrapalha muito a cidade e o estado de São Paulo. Nós somos pela emancipação do Corpo de Bombeiros, sim. Pois bem, hoje eu quero aqui fazer referência que no último dia 4 de setembro, na sexta-feira, acabou não havendo a sessão por falta de quórum, mas sexta-feira, dia 4 de setembro, foi aniversário da cidade de Santa Rosa do Viterbo, bem como no dia 6, no domingo, foi o aniversário da cidade de Ribeirão Branco e Boituva. E hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro, é o aniversário dos municípios de Itaquaquecetuba, Buritizal, Descalvado, Mirassol e Nipoã. Um abraço a todos os amigos e amigas desses municípios. Hoje, dia 8 de setembro, também é o Dia Mundial do Fisioterapeuta, ou da Fisioterapia. Nós temos vários fisioterapeutas na Polícia Militar que fazem um trabalho excelente com os nossos feridos, em acidentes, feridos de tiro, de quedas, enfim, nós temos muito problema de saúde e ferimentos na Polícia Militar, e o pessoal da fisioterapia faz um trabalho excelente. Também trago a notícia aqui, infelizmente, da morte de mais um herói da Polícia Militar, o sargento aposentado José Cláudio Mantovani. O sargento Mantovani morreu ontem no litoral paulista, quando ele salvou uma menina de 13 anos que estava morrendo afogada. O sargento Mantovani, já aposentado, sem obrigação alguma, ao ouvir os gritos de socorro da pessoa, da família e da criança, adentrou a água e conseguiu retirar uma menina de 13 anos que estava morrendo afogada, só que infelizmente ele não resistiu e faleceu. O nosso grande abraço à família do sargento José Cláudio Mantovani, o nosso respeito e a nossa continência por mais esse herói da Polícia Militar. Falando também em mortes, eu queria aqui lamentar a morte do cabo aposentado do Exército Brasileiro, Jorge Luiz Dantas, que num evento comemorando os 40 anos da turma de paraquedista dele, a turma de 1980, o cabo reformado do Exército, Jorge Luiz Dantas, de 62 anos, acabou falecendo em virtude de uma queda, quando ele fazia uma apresentação de paraquedismo, houve um problema no final da aterragem, ele acabou se chocando violentamente contra o solo e acabou, após cirurgia, falecendo. Nossos pêsames aos amigos paraquedistas do Exército Brasileiro. E eu quero aqui, senhor presidente, também trazer o nosso reconhecimento a um grande parlamentar da Polícia Militar, ao Major Olímpio, que também entrou com uma ação contra o governador do estado de São Paulo, devido a uma compra de 2 milhões de aventais na pandemia. Queria lembrar que nós, deputados do PDO, estivemos também, fazemos parte dessa ação, porque nós estivemos nessa empresa e averiguamos também essa necessidade, e o Major Olímpio, nosso senador, encaminhou essa documentação, e a documentação, segundo consta aqui na imprensa, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, do Tribunal de Contas do Estado, abriu prazo de 30 dias para o governo estadual apresentar informações. Aliás, é o que eu sempre digo, o governo, não só estadual, mas o governo da cidade de São Paulo, vão ter que dar muitas explicações sobre os gastos efetuados na pandemia, né? Começar do hospital de campanha do AMB, onde nós constatamos que tudo que era dito pelo governo e pela prefeitura era uma grande mentira, quando falavam em excesso de pessoas internadas, em falta de leitos. E eu quero lembrar só que em 2 ações do grupo PDO, esses deputados, nós conseguimos economizar para os cofres públicos 608 milhões de reais, quando nós constatamos, só para terminar, quando nós constatamos um contrato fraudulento de 14 milhões e 200 mil reais na cidade de Itapevi, e depois quando nós conseguimos que fosse evitado o gasto de 594 milhões em aluguel de leitos particulares, tanto leitos de UTI quanto leitos clínicos, que são os leitos usados nos hospitais de campanha. O governo, senhor presidente, já tinha separado, já tinha aberto um chamamento de 594 milhões para gastar em leitos particulares totalmente sem necessidade. Se não fosse essa ação dos deputados que estiveram lá no hospital do AMB, a deputada Letícia estava presente comigo lá, se nós não tivéssemos ido lá, deputada Letícia Aguiar, com certeza o Estado teria gasto esses 594 milhões, que mil? Eu sou ridículo mesmo. 594 milhões, eu nem sei quanto grana é isso, nem sei quanto, eu nem sei qual é esse volume de grana, o que é. Mas seriam gastos 594 milhões desnecessariamente
desnecessariamente dos cofres públicos do Estado de São Paulo. Então, parabéns a todos os deputados que têm agido forte nessa pandemia, quanto aos gastos desnecessários e, não vou nem dizer, eu vou dizer desnecessários, supérfluos e imorais desses governos que usaram a pandemia como plataforma política e plataforma de autoajuda. Senhores prefeitos, senhores governadores, a cobra vai fumar ainda, fiquem espertos. Muito obrigado. Usando a palavra e assumindo já a presidência, digno deputado Coronel Telhada, chamando no microfone da Assembleia, no pequeno expediente, a digna deputada Letícia, ela que é deputada atuante do PDO desta casa e no Estado de São Paulo. Deputada Letícia. Obrigado, presidente. Obrigado, irmão. Obrigada, deputado Ed Thomas, pelas palavras. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde a todos que nos escutam. Eu quero hoje direcionar a minha fala a você que está aí do outro lado e que nos acompanha. Que acompanha tudo que envolve política, seja aqui no Estado de São Paulo, seja em qualquer outro estado brasileiro. Você que, assim como eu, batalhou, mas batalhou muito para eleger o nosso presidente Jair Bolsonaro. Você que tirou dinheiro do bolso para fazer campanha para o nosso presidente Bolsonaro. Você que, em todo lugar que ia, falava do presidente Bolsonaro. Você que convenceu tantas e tantas outras pessoas a votar no presidente Jair Bolsonaro. Você que arrumou briga com amigos, com parentes, com colegas de trabalho, com colegas de faculdade, para defender a direita, para defender os valores do conservadorismo, para defender o projeto de nação do nosso presidente Jair Bolsonaro. Porque você entendeu o perigo que é ter a esquerda no poder. Não só porque eles saquearam os cofres públicos, mas o projeto, de fato, cultural, através do marxismo cultural entranhado no nosso país, nas universidades, nos projetos de escola, nos projetos que envolvem as famílias. Fomos às ruas, fomos às redes sociais, participamos ativamente da campanha eleitoral, vocês se lembram? Foi diferente. Seja você como um eleitor, seja eu aqui como agora deputada, abraçando essa missão de Brasil, sendo base, uma base sólida para a reconstrução do nosso país. Há 2 anos atrás, fez dia 6 de setembro agora, 2 anos atrás, a gente estava em plena campanha eleitoral. Nosso presidente, nosso então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, estava em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, no meio do povo, sendo aclamado pela população. Aliás, onde ele ia, e até assim hoje, sempre aclamado pelo povo. E aquela multidão em volta dele, cheio de fé, de esperança, de emoção, de alegria, de entusiasmo pela mudança no país. Neste dia, quase assassinaram um homem bom, um homem decente, um homem honesto, que estava disposto a dar a própria vida pelo país. Aqueles olhos marejados das pessoas se tornaram corações aflitos, corações apreensivos, amedrontados. O que fizeram com o nosso presidente Bolsonaro? Jair sobreviveu bravamente. E bravamente, eu, você, renascemos junto com o nosso presidente.
renasceu a chama do patriotismo no nosso país. E há 2 anos atrás, ainda nós temos a seguinte pergunta a ser respondida: quem mandou matar Jair Bolsonaro? Observe que a grande imprensa tenta a todo momento desqualificar o trabalho do governo Bolsonaro. Mas você não vê essa grande imprensa empenhada, por exemplo, em fazer um jornalismo investigativo para saber quem está por detrás do criminoso Adélio Bispo. Essa pergunta precisa ser respondida. Tentaram assassinar o sonho brasileiro. Tentaram. Mas existe um Deus generoso, bondoso, misericordioso, um Deus que honra os justos, um Deus de milagres. Recentemente, nós vimos uma declaração do nosso presidente Jair Bolsonaro, bastante emocionado, dizendo que não queiram essa cadeira presidencial. Só ele sabe o peso que existe e a responsabilidade que existe essa cadeira presidencial. De fato, presidente, nós sabemos o enorme desafio que é representar com honestidade os princípios e os nossos valores. Mas Deus capacita os escolhidos, e certamente o senhor é um escolhido. A autoridade que lhe foi concedida por Deus. Saiba, senhor presidente, que atrás dessa sua cadeira aí, existe aqui uma tropa de choque, um exército de brasileiros, de brasileiras, de idosos, de adultos, de jovens, de crianças, de homens, de mulheres, que estão com o senhor. Seja o atendente da lanchonete, seja o cobrador de ônibus, seja o gerente da loja, seja o proprietário da maior multinacional, nós estamos trabalhando em conjunto com o senhor para fazer o Brasil dar certo. O senhor não está sozinho, senhor presidente. Continue firme na sua missão. Nós estaremos aqui, prontos para lhe auxiliar. E lembre-se, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Nós sabemos disso. Nós sabemos que todos estamos no mesmo barco. Mas existem aqueles que estão no mesmo barco e torcem para o barco virar. Entendam, vocês que não querem que o Brasil dê certo, pulem do barco. Deixem o Brasil para quem realmente o ama. Vão procurar uma ditadura para chamar de sua. Nos livrem de vocês aqui nesse país, porque aqui tem grandes guerreiros, pessoas de bem, honestas, dedicadas, querendo fazer diferente, querendo reconstruir uma nação que foi saqueada pelo PT. Nós tiramos o Brasil das garras do PT e vamos continuar, junto com o nosso presidente Bolsonaro, a essa missão. Presidente, o senhor não está sozinho. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado é o deputado Ed Thomas. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Parabéns, amor. Vem você, tranquilo. Peço licença até para retirar a máscara, a gente obedece o distanciamento. Senhor presidente, digno deputado Coronel Telhada, deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu venho a essa tribuna fazer, com a permissão de todos, um agradecimento ao deputado Frederico Dávila. Ele me fez um convite, porque recebeu esse convite, e me transmitiu para que estivesse junto com o presidente da República do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, no Vale do Ribeira, em especial na cidade de Itapiraí.
E lá estivemos. Eu venho aqui para dizer muito, mas muito obrigado à forma que fui tratado, que fui recebido pelo presidente e pela sua comitiva. Acima de tudo, um republicano. Não vê placas partidárias, mas acima de tudo, vê pessoas que querem o bem desse país. Em especial, representante do Estado de São Paulo, mais especial ainda, sou representante do Oeste Paulista, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de usar esse microfone e dizer obrigado pelos pedidos atendidos e por aquilo que foi colocado na minha região, seja na saúde, seja na agricultura, seja dentro das prefeituras, para melhorar a vida das pessoas. Chegou, bem pouco se divulgou, mas eu cumpri com a minha parte, de lhe dizer muito obrigado, mas nós precisamos de mais. O senhor esteve no Vale do Ribeira e ofertou ali recursos para pontes, para acessibilidade, para que as pessoas possam produzir. E naquele momento eu tive a oportunidade de pedir ao presidente, faça o mesmo a outra ponta do Estado, onde começa o Estado. O Estado de São Paulo começa na divisa do Mato Grosso com o Paraná, exatamente em Presidente Epitácio, em Pauliceia, em Rosana, porque a vida começa na água. São duas regiões, tanto o Vale do Ribeira como o Oeste Paulista, chamadas de pobres, mas pobres de investimento, porque a riqueza mora ali, porque a produção está ali, porque nós temos lá o que é de mais importante, pessoas que produzem. Então, senhor presidente, aquele pedido que lhe fiz, eu vou lhe encaminhar através desse documento, solicitando esse recurso para a região do Oeste Paulista. Senhor presidente, nos atenda, nós precisamos. Quero aqui expressar mais uma vez meu respeito, meu carinho e meu muito, mas muito obrigado. Eu costumo dizer que se partido fosse bom, se chamaria inteiro. Nós precisamos de um país por inteiro. Um país grande para todos. Porque juntos, com certeza, nós teremos prosperidade. Nós teremos, acima de tudo, um povo que volte a acreditar na boa política, na política que melhora a vida das pessoas. Nos atenda, senhor presidente. Nesse tempo que me resta, senhor presidente, eu quero muito chamar a atenção da Comissão de Direitos do Consumidor dessa casa, na pessoa do digno deputado xerife do consumidor. O que está acontecendo com os preços, creio que no país, mas em especial no estado de São Paulo, entre dentro de um supermercado, é de assustar. É de assustar o que está acontecendo com os preços. E qual é o porquê disso? Se os mercados foram o que mais faturou, ou os que mais faturaram nesta pandemia que nós estamos vivendo, que não fecharam, está nas distribuidoras, no próprio supermercado, porque naquele que produz com certeza não está. Esse sempre foi ficado à margem, é o menor dos lucros. Entrar num supermercado está sendo um assalto. Eu chamo a atenção, então, da Comissão de Direitos do Consumidor, do Ministério Público do Estado de São Paulo, do governador do Estado de São Paulo. Por que é que isso está sendo permitido? Num período de fome, onde o governo federal repassa R$600 e você encontra um pacote de arroz a R$26, sem falar do feijão, sem falar dos, enfim, produtos de limpeza de primeira necessidade.
É para abalar o país? É para colocar o país na fome, na vulnerabilidade? Será que essa outra política já não seja a politicagem desta pandemia, da gente ficar em casa e eles roubando? Então esse roubo agora está na comida dos brasileiros. E eu chamo aqui a atenção, já encerrando, ao senhor presidente, aos órgãos competentes da União, aos órgãos competentes do Estado de São Paulo e, acima de tudo, ao PROCON e à defesa do consumidor dessa Assembleia, para que a gente faça uma comissão, para que a gente investigue, porque é roubo o que está acontecendo com a comida dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, novamente, o deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Isso aí eu falei com... Presidente, de volta a esta tribuna no dia de hoje, eu recebi, senhor presidente, aqui dos profissionais da educação da rede estadual, 2 comunicados da subsecretaria, o número 78 e o número 79, que tratam de orientações para atividades presenciais opcionais. Então, são 2 comunicados que foram dirigidos, entregues aos prezados dirigentes de ensino. E senhor presidente, patético isso, porque aqui, nesse documento, nos 2, na verdade, por exemplo, tem um item que fala sobre serviços de limpeza, sobre os cuidadores, sobre transporte escolar, que está na página 4 desse item, que fala serviços de limpeza, transporte, merenda e cuidador. Primeiro que eu saiba, os cuidadores de crianças com deficiência foram todos demitidos no início da pandemia. O governador Dória demitiu as merendeiras terceirizadas, os cuidadores das crianças com deficiência e abandonou os transportadores escolares, né? Serviços de limpeza, senhor presidente. Nós sabemos que existem muitas escolas, ou uma boa parte da rede está com um déficit enorme nessa área de limpeza, sem servidores de limpeza e também sem servidores do quadro de apoio escolar, sem agentes de organização escolar, que não é o agente de organização escolar que faz a limpeza da escola. Porém, ele tem um papel fundamental na organização da escola, na abertura, no fechamento, né, na parte administrativa, de registros, de prontuários, e também na organização do pátio, do intervalo, na garantia da disciplina e de acompanhamento dos alunos durante os intervalos. O fato é que nós não temos esses servidores no número suficiente, mas aqui o comunicado diz exatamente sobre isso, dando orientações. Eu acho que o secretário da Educação deve estar falando de uma outra rede de ensino que não é a nossa, do estado de São Paulo. Ele deve estar em outro planeta, ou na Finlândia, talvez, né? Aqui também há um estímulo, senhor presidente, olha, para que haja a entrega de merenda seca. Nós voltamos ao passado, né? Algo que nós tínhamos, em parte, já superado, isso volta. Então, a orientação é que a Secretaria da Educação, que as escolas ofereçam biscoitos, sucos de caixa, enfim, um tipo de merenda que já foi duramente criticada na rede estadual. Mas, em síntese, o que os documentos mostram claramente é que toda a responsabilidade de uma possível volta às aulas fica a cargo da comunidade escolar, dos profissionais da educação e dos pais de alunos. Inclusive, tem até um questionário aqui para que os pais respondam.
Ou seja, o governo estadual lava suas mãos, ele não se responsabiliza praticamente por nada e joga toda a responsabilidade, a tal ponto de apresentar num desses requerimentos um termo de responsabilidade para que o professor assine. O professor vai ter que assinar um termo de responsabilidade pela sua volta, caso ele seja contaminado. Então, ou seja, o professor volta ao trabalho e se ele se contaminar com o coronavírus, a responsabilidade é dele. Essa é a mensagem que o governo Dória passa para a volta às aulas no estado de São Paulo, lavando as suas mãos e jogando, repito, toda a responsabilidade para a comunidade escolar, que não tem recursos. Nós sabemos a situação de sucateamento e degradação da rede estadual de ensino, da falta de materiais, a falta de recursos humanos, que isso é muito grave, eu tenho denunciado exaustivamente. Agora, é um ato covarde esse do governo estadual. Primeiro, de promover, né, a volta às aulas, atendendo os interesses dos grandes grupos econômicos ligados às escolas particulares. É disso que se trata, essa pressão, essa pressa do governo em apresentar datas e tentar acelerar as datas de retorno às aulas, né? E jogando, como eu disse, a responsabilidade, sobretudo para os profissionais da educação, sobretudo nessa área da contaminação. O fato é que as nossas escolas não voltarão, secretário Rosselli Weintraub, as escolas não voltam, os professores não voltarão às aulas e os pais não enviarão seus filhos para uma câmara de extermínio de pessoas. É como se fosse... O pai sabe, ele vai enviar o filho dele para uma câmara de extermínio nazista. As pessoas vão morrer, vão se contaminar, nós vamos ter uma grande explosão nessa área, porque se houver, de fato, a volta às aulas no estado de São Paulo, esse procedimento vai mobilizar 13 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo, senhor presidente. Daí vai ser um genocídio na área da educação e no estado de São Paulo. Muito obrigado. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu chamo para fazer o uso da palavra o nobre deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa diretora. Boa tarde aos nossos policiais, militares e civis, todos os colaboradores aqui da Assembleia Legislativa e quem nos acompanha pela Rede Alesp. Presidente, eu não ia usar a palavra nessa tarde, mas conversando agora ali com os nossos policiais militares, conversando com o deputado Ed Thomas, a gente não pode deixar de lembrar dessa Semana da Pátria, 7 de setembro, data que nós comemoramos o aniversário da independência do Brasil. Assisti ontem um documentário do Brasil Paralelo, quem nos acompanha pela Rede Alesp pode colocar aí no YouTube. Recomendo fortemente que vocês acompanhem. E ali eles falavam sobre o nosso processo de independência, figuras, vultos históricos que nós negligenciamos, presidente, há muito tempo. Figuras como Dom Pedro I, como sua esposa, a Leopoldina, Imperatriz Leopoldina, como um paulista, José Bonifácio, patriarca da independência brasileira. É incrível, né? Porque nós vivemos num período onde a militância feminista é muito forte. Mas nós não vemos essa militância, inclusive nessa Casa de Lei, vir aqui à tribuna elogiar o papel fundamental da Imperatriz Leopoldina. Essa sim foi a primeira mulher chefe de Estado no país. Ela que assinou ali a independência. E depois, Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, aqui às margens do rio Ipiranga, faz aquele ato com a sua
tropa e com o povo que estava ali. Então fica aí essa reflexão, né, dessas mulheres nesse período. Veja também na família real, a família do Dom Pedro I, filha de Dom Pedro II, questão da princesa Isabel, a libertação dos escravos. É lógico que essa militância quer reescrever a história do Brasil, a história de São Paulo. Fui ontem, presidente, deputado Douglas Garcia, no Monumento à Independência, aqui no Ipiranga, fechado, as traças. Olhem, o Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu do Ipiranga, numa reforma eterna que não se acaba. É o Partido da Social Democracia, o PSDB, que odeia a história de São Paulo, que odeia a história brasileira e deixou chegar o nosso patrimônio histórico, o nosso patrimônio cultural num estado caótico, museu quase caindo ali, quase desabando. Eu conheço ali aquela região desde menino, quando cheguei em São Paulo, entregava leite, deputado Douglas Garcia, ali depois de Ipiranga, ali, seguindo a Ricardo Jafé, e passava naquele monumento e achava incrível. Monumento que foi erguido em 1922, quando nós celebramos o centenário da independência. Então eu espero que secretário de Cultura, governador do estado de São Paulo, que pertence ao partido que não deteriorou só a cultura, né? Mas a saúde, a segurança pública, especialmente. Então eu espero que, ao menos, governador João Dória, para 2022, bicentenário da independência do Brasil, onde grandes homens, grandes mulheres fizeram grandes feitos a São Paulo e ao Brasil, que não fiquem nessa meninice, nessa pequenez de acabar com toda a herança histórica, com o nosso patrimônio histórico e cultural de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, chamo para fazer o uso da palavra nobre deputado Sargento Nery. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Aproveito também para pedir ao nobre deputado Gil Diniz para que assuma os trabalhos na presidência. Senhor presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, a Polícia Militar, a todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Muitos estão enviando mensagens, e-mails, perguntando do Grupo PDO. E eu venho aqui para dizer que o Grupo PDO continua fazendo o trabalho que se propôs, que é fiscalizar a máquina do governo, fazendo com que o Ministério Público, através das representações, atue efetivamente nas investigações. Na quinta-feira passada, protocolamos no Ministério Público, Procuradoria do Estado, uma representação que irá atingir várias cidades do interior e vários atores da política paulista. Pessoas que vêm usufruindo dos cofres públicos através de contratos, através de compras, essas feitas de formas erradas, através da corrupção. E é o trabalho que o PDO vem fazendo incansavelmente. É claro que um trabalho técnico, sempre falo que é um grupo apartidário, não ficamos com politicagem, só de discurso, estamos trabalhando efetivamente e todo o trabalho nosso tem início, meio e fim. E o fim do nosso trabalho são para as autoridades, instituições que realmente têm competência para processar, investigar, para julgar e, se for o caso, condenar. Hoje fiquei feliz porque o Tribunal de Contas já está apurando
algumas compras de aventais, máscaras, e só nós representamos o governo do Estado em várias compras de máscaras, aventais e algumas empresas também. Não posso deixar aqui de registrar a nossa fiscalização no Hospital de Campanha do AMB, o qual forçou o governador a retirar o chamamento para alocação de leitos de hospitais particulares. Aquela fiscalização que foi notória à população de São Paulo e do próprio Estado, que era um hospital de campanha desnecessário e realmente um número inverídico que o governador e o próprio prefeito de São Paulo vinha passando à população, que teria 1.870 leitos. E eu falo que é mentira, porque eu estava lá e nós pudemos vivenciar a situação precária daquele hospital de campanha, e que não tinha 1.870 leitos, não chegava a 500. E uma semana depois, se o presidente lembra, caiu uma tempestade em São Paulo e virou uma cachoeira o hospital de campanha do AMB, mostrando que realmente nós estávamos certos na representação, que a situação era precária. Por sorte e por nossa felicidade, a Procuradoria da República também acatou essa representação nossa e já está apurando esse contrato feito entre o poder público e a empresa Iabas. Também atuamos no interior de São Paulo. Em Ribeirão Preto, fomos chamados por uma comissão de vereadores, os quais já enviaram a documentação e estamos analisando para também fazer uma representação contra o poder municipal daquela cidade. Atuamos também na cidade de Ibiúna. Na cidade de Ibiúna, onde foi colocado um hospital de campanha também precário. Lembro que o deputado Márcio Nakashima ainda falou que era uma lona, e ele não estava errado. Foi colocado uma lona para atender a população de Ibiúna. E nada foi feito pelo hospital público, que deveria herdar todos os equipamentos comprados para a pandemia. Mas fizemos também mais 2 representações contra aquela administração pública de Ibiúna. E estou fazendo a 3ª, porque chegou ao meu conhecimento, onde secretário processa prefeito por emprestar dinheiro num volume muito acima da média. Um processo onde tem um cheque de R$450 mil e o outro de R$18 mil. Vamos mandar para o Ministério Público para saber onde está o lastro desse recurso. Se foi declarado em imposto de renda, vamos mandar para o Ministério Público tudo o que houver realmente de irregular nesse Estado. Arrisco a dizer que nunca no país houve um grupo que atuasse contra o Executivo como o PDO vem atuando, de forma séria, de forma isenta e realmente buscando um resultado. Já fizemos, sim, elogios a algumas máquinas, algum instrumento de saúde que tem no Estado, como foi o Hospital de Campanha de Heliópolis, muito bem administrados, porque nós temos isenção. Naquilo que é bom, nós reconhecemos, aquilo que é ruim, nós mostramos e cobramos. Esse é o trabalho do PDO, esse é o trabalho do parlamento. Eu sempre falo que o legislativo é nada mais e nada menos que a balança entre o povo e o executivo. É o legislativo que vai fazer esse controle para ver o que é melhor para a população. E é o que nós estamos fazendo aqui no Estado de São Paulo, elogiado não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E digo isso porque recebemos elogios de brasileiros que estão fora do país, morando há muitos anos, e disse que ainda o nosso país é um país que realmente vai dar certo. Mas quero deixar aqui
o meu apreço e todo o apoio ao presidente Bolsonaro. Eu acabei de ver um vídeo, ele levando a Esther, que é uma repórter mirim, a qual eu tenho um carinho enorme por ela e pelo pai, e ele levou ela na reunião de ministérios. Isso é muito bacana, isso mostra total lisura do nosso presidente. Então, por isso, quero parabenizar ele mais uma vez, não me canso de parabenizá-lo e também de apoiá-lo. Levar essa criança à reunião do ministério, uma criança tão inteligente, a qual eu coloquei um projeto que ela me apresentou. Ela fez o projeto Dia do Idoso, trouxe aqui, gravei um vídeo com ela e falei que colocaria o projeto com o maior carinho, e assim o fiz, porque eu cumpro todas as minhas promessas e cumpro a minha palavra. E está tramitando na casa um projeto maravilhoso, feito por uma criança de 10 anos de idade. E quem sou eu para impedir que esse projeto caminhe? Quem sou eu para negar um pedido dessa criança tão maravilhosa? Então, quero parabenizar o presidente por isso. Mas, para finalizar, presidente, quero colocar o povo paulista. Apoie o PDO. Faça com que o PDO cresça. Faça com que o PDO tenha força para realmente coibir a corrupção no Estado. Que esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é apartidário. Nosso trabalho é isento. Nosso trabalho não é de politicagem, e sim de resultado. Já são mais de dezenas de representações, tanto do governo, contra o governo do Estado, como algumas prefeituras do Estado de São Paulo. E continuaremos fiscalizando, continuaremos fazendo esse trabalho para que sobre mais recursos nos cofres públicos, para que o Estado possa investir nos seus serviços básicos, como educação, como segurança e como saúde. No quesito segurança, amanhã nós estaremos aqui recebendo na Comissão de Segurança Pública o secretário de Segurança. Falar de baixar criminalidade para nós é chover no molhado, porque São Paulo vem atuando através das suas polícias há muitos anos, sendo um marco para o restante do país. O que nós queremos saber é o que o secretário está fazendo para melhorar para o recurso humano, porque ele é o primeiro homem da ponta que está ao lado do governador. Então nós queremos saber, não é só da atuação da secretaria em termos de criminalidade, mas qual é a gestão dele para o recurso humano. É isso que nós queremos saber e é isso que nós vamos cobrar, e é isso que eu peço ao presidente, que estará lá também na comissão, que o faça, que nós consigamos amanhã fazer com que ele entenda que sem motivar o recurso humano, em termos de salário, em termos de vantagens, em termos de ter recursos para trabalhar, nada adianta para a segurança pública. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado. Encerrado o pequeno expediente, convido a fazer uso da tribuna o nobre deputado. Iniciado o grande expediente, convido a fazer uso da palavra os oradores inscritos. Deputado Itamar Borges, nobre deputado Frederico Dávila, nobre deputado Delegado Olim, nobre deputado Caio França, nobre deputado Alex de Madureira, nobre deputado Luiz Fernando Lula da Silva, nobre deputada Carla Morando, nobre deputado Major Meca, nobre deputada Janaína Pascoal. Convido a fazer uso da palavra o nobre deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência, no tempo regimental de 10 minutos, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os servidores da Assembleia de São Paulo, cumprimentar também aos policiais militares aqui presentes, cumprimentar a todos os que nos assistem na Rede Alesp e toda a população paulista. Senhor presidente,
eu subo mais uma vez a esta tribuna. E dessa vez, senhor presidente, eu quero desmascarar outra hipocrisia. Já havia feito isso na semana passada e agora eu vou fazer aqui esta tribuna novamente. Senhor presidente, no dia 4 de junho, eu gostaria que prestassem bastante atenção a todos os que estão assistindo esse pronunciamento, pois é muito importante para nós mostrarmos a cara de pau que algumas pessoas têm de mentir. E essas mesmas pessoas, elas são aquelas que costumeiramente falam para você ficar em casa, para você ficar preso, para você não ir trabalhar, para você não fazer nada, para você ficar dependendo de R$600, para você, olha, simplesmente se trancafiar dentro de casa e ficar escutando esse bando de louco que não prova absolutamente nada e não tem uma comprovação científica a respeito dessa questão de ficar em casa relacionado ao coronavírus. Então, eu peço, por gentileza, que prestem bastante atenção nisso. No dia 4 de junho, a deputada Isa Pena, do PSOL, acompanhada do deputado federal do PT, se eu não me engano, alguma coisa Teixeira, eu sabia o nome dele até recentemente, esqueci, mas de tão insignificante que a pessoa é, e de tão incompetente também, que em pleno expediente veio aqui à Assembleia Legislativa, era uma quinta-feira, veio aqui, junto com a deputada Isa Pena, para registrar um boletim de ocorrência contra mim. E a deputada Isa Pena, ela colocou o seguinte no boletim de ocorrência, vejam só, que o telefone da deputada estadual Isa Pena foram publicados pelo deputado estadual Douglas Garcia em suas redes sociais, denominadas Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. A deputada Isa Pena me acusou de ter publicado o número do telefone dela nas redes sociais Facebook, Twitter e WhatsApp. E ela colocou aqui o seguinte, deputado Gil Diniz, as vítimas se comprometem em apresentar todas as provas colhidas em juízo no momento oportuno. Pois bem, a Procuradoria do Ministério Público mandou a deputada Isa Pena apresentar essas provas, porque, afinal de contas, eles colocaram isso daqui no boletim de ocorrência. Então, a oficial de justiça começou a fazer o quê? Ir atrás da deputada Isa Pena, para conseguir fazer com que essas provas chegassem, porque ela precisava ser citada do processo, né? Existia um processo de citação e etc. E a oficiala resolveu lavrar esta certidão que eu tenho em mãos e vou ler para os senhores agora. Prestem bastante atenção. Nos dias 3 de julho, 4 de agosto, 6 de agosto, dirigi-me à Assembleia, porém o gabinete da deputada Isadora Martinati Pena estava fechado. 2. Fiz ligações para o gabinete e ninguém atendeu. 3. Em consulta à internet obtive o número de telefone X. Inicialmente liguei, mas não fui atendida. Depois passei mensagem via WhatsApp e recebi um retorno automático pedindo que eu armazenasse o contato. 4. Feito isso, pouco tempo depois, recebi mensagem de outro número de telefone dizendo ser a deputada Isa Pena. 5. Perguntada, informei o teor do mandado. 6. No dia 12 de agosto, pouco tempo depois, recebi mensagem de outro número de telefone dizendo ser a deputada, e nesse dia 12 de agosto, marcamos de nos encontrar na Assembleia Legislativa de São Paulo para o dia 13 de agosto, às 13 horas, mas a deputada desmarcou pouco tempo antes. 7. No dia 13 de agosto, remarcamos de nos encontrar na Assembleia no dia 17 de agosto, às 13 horas. Porém, a deputada, mais uma vez, desmarcou. 8. No dia 17 de agosto, remarcamos mais uma vez de nos encontrar na Assembleia no dia 18 de agosto, às 14 horas. Porém, a deputada não compareceu. 9. Nos dias seguintes, tentei remarcar de nos encontrarmos, porém, não tive retorno. 10. Nos dias 20 de agosto e 25 de agosto, retornei à Assembleia, porém o gabinete da deputada Isa Pena estava fechado. 11. No dia 26 de agosto, a deputada enviou uma mensagem dizendo que tem bronquite e asma, que faz parte do grupo de risco Covid-19, e que no momento ela está de quarentena no município de Mairiporã, em São Paulo. Desta forma, devolvo o mandado e fico no aguardo de novas determinações. O referido é verdade. São Paulo, 27 de agosto de 2020. Pois bem, em uma simples consulta nas redes sociais, fui saber o estado de saúde da deputada Isa Pena, porque eu fiquei preocupado, deputado Gil. A deputada Isa Pena tem bronquite, ela tem asma. Ela não pode sair de casa. Por isso que ela está cumprindo quarentena em Mairiporã. Então eu fiquei preocupado e resolvi olhar suas redes sociais. E para minha surpresa,
Eu peço, por gentileza, que seja reproduzido o vídeo, consegui encontrar a deputada Isapena. Vejam só onde ela estava cumprindo a quarentena. Para garantir direitos das pessoas que têm que fazer o mesmo projeto político, que é... Ou eles vão aplicar a política de precarização dos serviços públicos que a gente está vendo e a gente vai morrer. E a gente vai morrer. Então hoje, aqui, essa manifestação não é fácil. Não é fácil superar o medo de pegar uma doença ou de passar ela para alguém que a gente ama. Mas a gente está aqui porque a gente sabe que nada vai vir de graça. Enfim, a hipocrisia. Pedir perdão, senhor presidente, porque esse tipo de coisa a gente tem que rir, infelizmente. Foi no dia 14 de junho, nós tínhamos aqui 4.000 casos de Covid-19, 950 mortes, deputada Isapena com bronquite e asma, fugindo da oficiala de justiça, depois, né, ela começou a ser intimada e citada depois, não tem condições de vir para a Assembleia de São Paulo. Mas foi para uma manifestação promovendo aglomeração, pedir a deposição do presidente da República. Por quê? Porque coronavírus não passa no meio de esquerdista. Eles são imunes. A deputada Isapena não está proliferando o vírus quando ela vai para a manifestação. Isso só acontece quando ela vem para a Assembleia de São Paulo. Inclusive, se isso for verdade, essa casa fechou mais ou menos quando? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vai fazer 6 meses que a deputada Isapena só pisou os pés nesta Assembleia Legislativa uma única vez, que foi para registrar um boletim de ocorrência contra mim, contra o deputado Douglas Garcia. E por uma questão de segurança, deputado Gildini, já que ela não pode chegar perto das pessoas porque ela faz parte do grupo de risco, ela veio aqui no dia 4 de junho fazer esse boletim de ocorrência sozinha? Não, ela veio acompanhada de uma torcida organizada. Ela veio acompanhada de uma torcida organizada. Aqui, que a deputada Isapena resolveu que é seguro, né? Não transmite coronavírus. Às 9h40 da noite, numa quinta-feira, que quando foi esse boletim de ocorrência foi lavrado, eu fico imaginando a cara do policial. Tem que lavrar um boletim de ocorrência para a torcida organizada às 9h40 da noite, contra um deputado estadual, e ficou aqui fazendo uma festa, tem vídeo aí, fazendo barulho, aquela coisa toda, resistência, blá blá blá, uma gritaria, falta de respeito dentro da assessoria de polícia civil aqui da Assembleia Legislativa. Então, senhores, fica aqui registrado mais uma vez a hipocrisia da deputada Isapena. Deputada Isapena, eu quero que a senhora prove que eu vazei as suas informações nas redes sociais. Não fuja da oficiala de justiça. Inclusive, senhor presidente, eu solicito que as notas taquigráficas do meu discurso sejam encaminhadas ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com os seguintes dizeres: perdão a vossa excelência, porque nós temos uma deputada na Assembleia de São Paulo, que eu tenho a mais absoluta certeza que não reflete o comportamento da maioria dos deputados, que foge de oficial de justiça e que só pôs os pés nessa casa uma vez em 6 meses. 6 meses. Se acaso tivesse preservado nesse discurso de eu tenho um problema porque eu faço do grupo de risco, estava na Avenida Paulista com sei lá quantos manifestantes, todo mundo junto, maravilha, aquela coisa toda, de mãos dadas cantando Marielle Vive. Deputada Isapena envergonhando o parlamento paulista. Já tinha dito antes que eu gostaria de ficar longe da deputada Mônica Seixas, não por causa do coronavírus, mas por causa da hipocrisia. E agora a deputada Isapena, também quero distância da senhora, não por causa do Covid-19, mas pela sua hipocrisia, porque aparentemente a hipocrisia do pessoal ela é contagiosa, extremamente contagiosa, pior do que o coronavírus, muito pior do que o coronavírus. É uma brincadeira mesmo, viu? É lamentável que o pagador de impostos tenha que sustentar uma deputada que, além de não vir para a Assembleia e aparentemente não mandar os seus assessores virem para a Assembleia também, porque não é possível que todos eles sejam parte do grupo de risco, porque a oficiala aqui está dizendo que ligou para o gabinete e ninguém atendeu. Para concluir, senhor presidente, a oficiala está dizendo que ligou para o gabinete e ninguém atendeu. Todo mundo que faz parte do gabinete da deputada, que é um gabinete feminista, né? Um gabinete jovem,
mandata coletiva, não sei lá das quantas, não é possível que todo mundo ali faça parte do grupo de risco e não tenha condições de pisar os pés nessa Assembleia pelo menos uma vez para ser citada. Da próxima vez, fica aqui minha sugestão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na próxima manifestação de esquerda que houver, pode ir lá, que eu tenho a mais absoluta certeza de que a deputada Isa Pena será encontrada e Sua Excelência, a juíza do Tribunal de Justiça, conseguirá citá-la. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. As notas gráficas serão encaminhadas conforme solicitado pelo nobre deputado. Convido o deputado Douglas Garcia a assumir os trabalhos aqui na presidência. Valeu. Continuando a lista dos oradores inscritos no grande expediente, gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, nobre deputada Marta Costa, nobre deputado Coronel Telhada, nobre deputado doutor Jorge Lula do Carmo, ele estava aqui agora há pouco, nobre deputado Reinaldo Augusto, nobre deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos para fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Mais uma vez essa tribuna agora no grande expediente. Eu queria aqui deixar registrado meu agradecimento ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que esteve conosco semana passada no Vale do Ribeira, passou ali por Tapiraí, o deputado Ed Thomas estava lá, fomos para Pariqueraçu depois, Eldorado, visitamos 7 Barras, o presidente foi lá anunciar obras importantes, recursos do governo federal para essa região e visitar a sua família. Então, agradecer aqui ao presidente pelo carinho, pela consideração com os nossos deputados. O deputado Frederico Dávila estava lá também, o deputado Douglas Garcia esteve conosco, o tenente Coimbra e mais outros deputados federais também. É impressionante o carinho, deputada Adriana Borgo, da população ali de Eldorado Paulista, o orgulho que eles têm do presidente Bolsonaro, que eles viram crescer ali nas ruas de Eldorado, e o impacto que isso tem ali no Vale. Nós não podemos deixar de cobrar também muitas das queixas, deputado Douglas, ali em Eldorado, principalmente, por conta das rodovias estaduais. O pessoal, às vezes, nos abordava, né, e falava, olha, essa rodovia aqui que liga Eldorado a Jacupiranga, por exemplo, salvo engano, a SP 250, parece um queijo suíço. Está tendo muitos acidentes ali. Então, a gente pede aí a colaboração também do DR, das nossas autoridades no estado de São Paulo, para que possa, né, fazer as obras necessárias naquele trecho, porque vidas estão sendo perdidas ali no Vale do Ribeira. Então, deixar registrado esse agradecimento ao presidente e agradecer também, porque no sábado ele inaugurou a pista aqui, reinaugurou, né, a pista no aeroporto de Congonhas, o ministro Tarcísio, que gosta, deputado Douglas, de asfaltar, aí, duplicar a rodovia, colocar... Não está mais nem usando mais asfalto, deputado Ed Thomas, está colocando concreto mesmo ali. Fui no Rio Grande do Norte dias atrás, o pessoal elogiando o trabalho do governo federal e espontaneamente, nem tinha me identificado como um parlamentar ligado ao presidente Bolsonaro e ao ministro Tarcísio. É a segunda pista, né, com asfalto poroso, que melhora ali a condição de pouso, não cria aquelas poças d'água. Ali a primeira foi no Rio de Janeiro, a segunda aqui na cidade de São Paulo, no nosso estado de São Paulo. Obra feita, deputado Ed Thomas, em 32 dias, 3 turnos de trabalho. Como reduziu aí os voos, essa quantidade enorme, né, que Congonhas recebe de voos, acharam por bem fazer essa obra. Conversando com o superintendente, ele disse, 32 dias, obra estritamente dentro do prazo, não gastaram um centavo a mais, não teve aditivo nenhum. O que foi programado para ser gasto naquela obra foi gasto no período, 32 dias, e os funcionários, o presidente foi lá tirar foto com cada um deles, extremamente motivados pela entrega daquela obra, por terem participado daquela obra. Então, agradecer mais uma vez ao governo federal por olhar para o nosso
Estado de São Paulo, quando, infelizmente, nós vemos que no Executivo Estadual esses laços, né, não são os mesmos, essa consideração não são as mesmas, mas vamos continuar trabalhando junto ao governo federal para trazer obras e recursos para o nosso Estado de São Paulo. Mas eu queria me atentar a essa fala do deputado Douglas Garcia, né? Não especificamente a Isa Pena, mas me chamou a atenção, Douglas, porque, incrivelmente, aquele vagabundo que me denunciou no Ministério Público, não tenho nada a esconder aqui para o meu seguidor, para o meu eleitor, e para os meus pares aqui na Assembleia, me denunciou por racha de salário e por funcionário fantasma, deputada Adriana Borgo. E essa denúncia está no MP. Fui, de livre e espontânea vontade, ao MP, abri mão, deputada de Thomas, do meu sigilo bancário, neguei, obviamente, as acusações. Os meus assessores foram lá também, negaram as acusações e abriram, de livre e espontânea vontade, os seus sigilos bancários. E olha só vocês, quando esse vagabundo ele foi ao MP prestar ali o seu depoimento, né, a sua acusação, ele foi depois de mim, vejam só vocês, eu abri mão dessa, entre aspas, prerrogativa, de ser ouvido depois do meu acusador. Ele não levou nenhuma prova, deputado Douglas. E vejam que coincidência, a advogada dele era assessora de um deputado dessa casa. Olha aqui, começa ali as coincidências. Mas como coincidência pouco é bobagem, vejam só vocês. Fiz uma queixa contra ele. Um boletim de ocorrência. Fui denunciado em meados ali de outubro. Início de novembro, depois que fui ao MP, fiz uma queixa contra ele. Denunciação caluniosa. Para minha surpresa, esses dias descobri que o meu depoimento sumiu do inquérito. Não está no 36DP. Fui lá e falei, olha, mas a cópia está aqui. Eu quero que vocês achem o meu depoimento. Mais uma coincidência. Você é que me ouve, aqui que está na Assembleia Legislativa, que nos vê pela Rede Alesp, você já viu um depoimento do seu Zé ali, que vem de bugiganga aí na rua, sumir de um inquérito? Agora imagina só vocês, o depoimento de um deputado estadual sumiu do inquérito, e eu descubro isso praticamente um ano depois. Esse vagabundo, esse canalha que me denunciou, está afiliado, deputado Douglas Garcia, no DEM de Suzano. Ele vai participar da chapa do senhor Jorge Romanos, assessor até dias atrás do deputado Estevão Galvão, nessa casa legislativa. O DEM, que é o partido do nosso, nem tão nosso, vice-governador, presidente da Câmara Federal. Depois de toda maracutaia que esse sem vergonha fez, quem o abraçou em Suzano? O DEM. Ele agora foi premiado, deputado Ed, com uma vaga na nominata do DEM em Suzano, vai ser candidato à vereança nessa cidade, abraçado por um ex-funcionário dessa casa, ligado a um deputado que eu considero ter uma boa relação. Mas é mais uma coincidência. Agora vejam vocês mais uma coincidência. Esse sem vergonha, esse canalha, que tem, deputado Douglas, nas suas redes sociais, o seu número de telefone exposto, que vive correndo lá em Suzano, que vive com esse pré-candidato a prefeito, não está sendo encontrado para ser citado no inquérito, para ser ouvido. Olha que incrível! Já deixaram 1, 2, 3 vezes na casa dele, nos vizinhos, a intimação para ele depor, e ele não aparece. Não acontece nada com ele. Olha que coincidência. Será que a gente vai viver de coincidência aqui no nosso estado, aqui nessa Assembleia? Eu venho aqui nessa tribuna mais uma vez
me colocar à disposição do Ministério Público, do Procurador-Geral, de cada um dos promotores do MP. O que vocês querem mais? Querem ir lá na minha casa? Querem fazer uma busca e apreensão? Querem vir no meu gabinete? Eu abro mão do que vocês quiserem. Já faz 1 ano que essa denúncia sem pé nem cabeça, o promotor perguntou para ele, cadê as provas que o senhor falou na entrevista que ia trazer? Ele falou, não tenho. Ele diz, deputado Ed Thomas, no depoimento dele, eu nunca dei nada nesse gabinete, eu nunca vi ninguém dando nada naquele gabinete, ninguém nunca me pediu nada naquele gabinete, mas eu sei que tem racha de salário lá. E como que o Ministério Público deixa aí, ao Deus dará, essa investigação? Será que é porque eu sou um deputado que é ligado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é ligado ao presidente da República? Será que é por isso? Será que a gente pode pensar que é por isso? Porque eu coloco de novo aqui à disposição. Querem o que mais? Já abri todas as minhas contas. Querem ir lá em casa? Podem ir. Quer vasculhar a vida dos meus filhos, dos meus pais, da minha esposa? Podem ir. Mas até quando, senhores? Até quando nós vamos ficar fingindo que se investiga, fingindo que procura esse vagabundo lá em Suzano, que está ao lado de um ex-assessor dessa Casa Legislativa, ligado a um deputado estadual, com essas coincidências, inclusive o meu depoimento sumindo de um inquérito? Vai ter que aparecer os responsáveis. Vai chover, deputado Douglas, processos de abuso de autoridade, se não se manifestarem, me denunciem. Se há provas, se encontraram provas, me denunciem. Me denunciem. Agora nós estamos no processo legislativo, vamos apoiar prefeitos, vereadores, todos sabem aqui da minha posição política contra o governador, e parece que não acontece nada. É o deputado Gil Diniz, que você procura no Google e aparece lá, Gil Diniz ligado a esquema de corrupção, quando não existe esquema nenhum. Me parece que existe um conluio para assassinar a minha reputação, mas isso vocês não vão conseguir. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista dos oradores inscritos no grande expediente, gostaria de chamar para fazer uso da palavra a nobre deputada professora Bebel Lula. Nobre deputado Ed Thomas. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Na presidência dos trabalhos, deputado Douglas Garcia, cumprimentar no uso também dessa tribuna, deputado Gil Diniz, e expressar a ele minha gratidão, meu respeito e meu muito obrigado, porque na quinta-feira ele foi muito mais do que um amigo. Ele foi um assessor, um assessor amigo. O Gil esteve acompanhando, como sempre, o presidente da República, né? E junto com o Frederico Dávila, também me fez o convite, e lá estivemos. E lá ele pôde tirar as fotos e poder me mandar logo depois. Agradeço por essa amizade. É uma grata amizade conhecer o deputado Gil Diniz nessa casa, que já esteve na minha cidade, já sentiu o tamanho do sol da cidade, não é verdade? Ele foi de Bastos até Rosana, rodou, atendendo. E é esse o nosso trabalho, atender, né? Reivindicar a reivindicação das pessoas que devem ser encaminhadas. Parabéns pelo trabalho, deputado Gil. Eu creio que a maior resposta para tudo isso sempre é o trabalho. Na bandeira de Presidente Prudente tem uma frase que se chama: o trabalho tudo vence. Né? E eu acredito nisso, eu creio realmente nisso. Cumprimentar a minha querida amiga, digna deputada, trabalhadora, deputada Adriana Borgo, membro do PDO, atuante, fiscalizadora, pessoa sempre presente, de atitude, de coragem. São essas pessoas com quem a gente convive, com esses 94 deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu quero usar um pouco desse tempo, e não usarei todo,
eu estive, na semana que se passou, num encontro na minha cidade, Presidente Prudente, com proprietários e locadores de campos de futebol. Esses, na pandemia, não tem como ter delivery. Ficou provado já que os exercícios físicos melhoram e melhoram muito. A falta dele piorou a vida de muitas e de muitas pessoas, sejam das nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, alguns atletas. E essa gente no estado de São Paulo, que oferece o lazer, que é a paixão do brasileiro, que é o futebol, locando horários. São Paulo tem coisas que só tem em São Paulo. Eu já cheguei aqui 3 horas da manhã, e saio da minha cidade, que venho de carro, e você vê no alto dos prédios, ou em construções, 3 horas da manhã, gente jogando bola. São os garçons, os trabalhadores da madrugada, que depois do trabalho acham um tempinho de 1 horinha, né? Fazer uma correria, de transpirar um pouco, de encontrar com os amigos, de poder se divertir. Isso também foi tirado. E até agora não foi recolocado. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho pelo WhatsApp com o prefeito Bruno Covas, perguntando da flexibilização, e ele disse: São Paulo, quem sabe, depois do dia 20 de setembro, o mais tardar 10 de outubro. Ainda está longe, está muito longe. A minha cidade foi para a fase amarela agora, mas é importante que se dê autoridade aos prefeitos, porque ele é a maior autoridade do município, de poder flexibilizar. Com todos os cuidados, com todos os protocolos, porque o futebol voltou a ser praticado. E na locação de um campo de futebol não é diferente, certo, do Allianz Parque, da Arena Corinthians, do Morumbi, do Santos, da nossa Baixada, porque só os times e a comissão técnica estão ali. Ah, mas eles são testados. Claro que não vai dar para testar todo mundo, que vai locar um horário 2 times. Mas com o protocolo de febre, de álcool gel, certo? Sem levar acompanhante, pode, dá para fazer. E eu venho aqui fazer um apelo. A palavra é essa, é um apelo a esse comitê do Covid, de flexibilização, né? Para que possa rever, porque essa gente trabalhadora e empreendedora que oferece o lazer está lá no setor de divertimento, e aí é só na faixa azul, no arco-íris, que é o estado de São Paulo, de laranja com amarelo, não é verdade? De verde, de azul, né? Só não tem pote de ouro no final do arco-íris, porque já roubaram. Você entendeu? Ninguém vai achar o pote de ouro desse arco-íris de jeito nenhum. Mas que pudesse rever, porque é necessário para que as pessoas possam ter o seu ganho. Muitas pessoas já fecharam. Outras que locaram já entregaram. Outras estão endividadas. Eu falo pontualmente daquilo que me reuni em Prudente, mas isso é no estado todo. E é no país todo. E é essa paixão que o brasileiro tem, esse momento que ele tem de encontrar com amigos, para poder se divertir e outras pessoas terem a sua renda. Fica esse apelo ao governo do estado de São Paulo, que dê essa prioridade também a esse segmento, certo? Porque é um encontro não mais de 1 hora, das pessoas poderem se cuidar, poderem praticar o seu esporte. Eu me comprometi em falar aqui e estou falando, né? Então, senhor governador, comitê do Covid, da flexibilização, que nessa cor que estamos vivendo, que as cidades estão vivendo, o mapa de São Paulo quase todo amarelo, seja flexibilizado também para aqueles que provocam o esporte e o lazer, porque eles não têm delivery e aí não tem como ter o seu ganho. Fica aqui esse apelo. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando na lista dos oradores inscritos no grande expediente, gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Rodrigo Moraes, nobre deputado Carlos César, nobre deputado Adalberto Freitas, nobre deputado Rodrigo Gambale, nobre deputado Tenente Nascimento, nobre deputado Castelo Branco, nobre deputado Sargento Neri, nobre deputado Carlos Gianazzi, nobre deputado Wellington Moura.
Encerrada a lista dos oradores inscritos no grande expediente, encerramos o grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputada Adriana Borgo. Para falar pelo 82? É regimental, tem Vossa Excelência a palavra pelo artigo 82, pela liderança do PROS. Solicita ao nobre deputado Gil Diniz que assuma os trabalhos na presidência. Boa tarde a todos os policiais que estão aqui presentes, a todos os policiais do Estado de São Paulo, a todos os agentes penitenciários. Também quero deixar um grande abraço aos policiais para sempre, também aos cinza bandeirantes, por tudo que eles têm feito, lutado por suas reintegrações, e fazer um apelo aqui ao Major Meca, que dê andamento na PEC 015, porque é de suma importância que esses policiais tenham a chance de ter revistos os seus processos. E nós precisamos falar menos e agir mais, porque a gente fala, critica um e outro parlamentar, mas nos esquecemos que só os 94 parlamentares juntos podem fazer a diferença dentro dessa casa. Também quero mandar um abraço para o capitão Dutra, que foi celebridade por esses dias na internet, lá em Araçatuba, pela sua ação social em prol a tanta gente necessitada. Meus parabéns, capitão. E também quero mandar um abraço para o soldado Queiroz, aquele que dançou a periquita, que ficou preso 4 dias. Gente, deixa eu explicar uma coisa. A instituição é clara. Quando você entra na instituição, você sabe muito bem qual é o regulamento. Se não quer seguir o regulamento, vai para outra profissão. O capitão estava autorizado fazendo uma ação social, bem diferente do soldado Queiroz, que dançou a periquita, e que não tem nada a ver, ao meu ver, na minha concepção, também trataram esse caso com muito abuso, 4 dias de permanência. Mas todo mundo sabe o que pode e o que não pode. E eu convido sim a Polícia Militar, eu solicito que faça uma nova live com o Queiroz e também com o capitão, porque vai ser um sucesso. E quero dizer também que nesses dias nas redes sociais, o problema e o assunto era esse, a dancinha do capitão. Então quero dizer aos senhores que enquanto a gente está se preocupando em ferrar a vida do outro polícia, nós estamos aqui, nós familiares de policiais aposentados, policiais da ativa, passando necessidade. Enquanto nós nos consideramos inimigos e ao invés de nos unirmos por uma bandeira, a gente fica se criticando e falando mal um do outro nessa porcaria de internet, nós estamos sendo massacrados por um único inimigo, que é o governador João Dória. Nós não tivemos salários, nós não tivemos nenhum direito garantido. E eu quero mandar um abraço aqui, nos meus poucos minutos que me restam, para o soldado Zacarias. Zacarias, um beijo no seu coração, que Deus abençoe muito você. Muito obrigada por você falar mal de mim na internet, por você falar mentiras na internet. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você faz isso, a gente ora mais por você, porque a gente sabe que não é você. Sabe, na 7ª série eu tive um professor de matemática horrível, e eu não gostava dessa matéria. E um dia, eu resolvi que eu ia tirar notas vermelhas. E no final do ano, ele me deu uma prova com todo o conteúdo da matéria. E se eu tirasse nota A, eu passaria de ano. Eu estudei e tirei nota A. Sabe o que ele fez para mim? Eu mando e você vai repetir de ano. E aí, durante o outro ano que eu estudei, eu virei a cadeira de costas durante o ano todo, porque ele foi injusto. E você, Zacarias, estou virando as minhas costas para você. Para você, a minha consideração de desprezo, você só vai ter de mim a oração. E não adianta você ficar jogando um parlamentar contra o outro, porque só juntos a gente vai conseguir fazer alguma coisa nessa casa. A todos os profissionais de segurança pública, a todos os empresários da área da educação, a todos os professores, a todos os cuidadores de idosos, a todos os defensores de animais, que é a minha bandeira, o meu muito obrigado. E a gente não está dormindo, eu estou de atestado aqui, mas eu não poderia deixar de vir aqui até a tribuna para deixar aqui o meu recado, porque falar é fácil, eu quero ver ajuda. Não adianta 94 parlamentares defendendo a polícia, não adianta se não tiver os próprios policiais empenhados em se defenderem, em pararem de aceitar o diz que me diz, de parar de contribuir para que a corrupção dentro da instituição continue, principalmente para que o R-Quero prevaleça em cima de vocês. Então não é culpa do parlamentar, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Isso é culpa de vocês mesmos, de alguns que criticam, mas não fazem nada. Não fazem nada para mudar. É muito fácil jogar a culpa na gente. Fiquem com Deus, um abraço, e a luta muda a lei.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Presidente, eu gostaria de falar pelo artigo 52. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Desculpa, 82. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Enquanto a deputada se dirige até a tribuna, só para uma comunicação. Vossa Excelência tem a palavra. Ela já me permitiu. Então, mulher é quem manda sempre. Obrigado. Muito obrigado. Sim, senhora. Eu fiz um pronunciamento, né, no pequeno expediente, onde fazia solicitação através de ofício ao presidente da República, aquilo que tratei com ele no Vale do Ribeira, né? E naquele momento eu esqueci de pedir a publicação, né, daquilo que falei, e no caso está esse ofício. Gostaria de pedir a autorização do senhor para que pudesse ter essa publicação no Diário Oficial. Nobre deputado Ed Thomas, será publicado em Diário Oficial conforme sua solicitação. E muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, presidente. A minha vinda hoje à tribuna é para tirar novamente um fake news sendo espalhado por um parlamentar. Infelizmente, ele insiste em falar sobre mentiras que ele escuta e divulga dizendo que sim, que está constatado. Na verdade, isso seria sobre o 6º Batalhão da Polícia Militar em São Bernardo do Campo e também, já aproveitando, do Corpo de Bombeiros, que ficam localizados no Jardim do Mar. Acontece que foi feito um outro batalhão novo numa outra localidade, no Planalto, e onde será alocado o pessoal do 6º Batalhão da parte administrativa, ficará nesse batalhão novo. E a parte tática, a força tática, virá para o 6º Batalhão no Jardim do Mar. Então, não é verdade. O prefeito Orlando Morando foi o prefeito que mais apostou em segurança pública, onde ele trouxe o COI, também tivemos reforma de diversas delegacias, outras delegacias também que nós acabamos de entregar, como a Delegacia da Mulher, que será a DDM 24 horas no próximo momento, e também essa parte do novo batalhão, do novo 6º Batalhão, que seria, na verdade, para acomodar melhor os policiais. Então, eu gostaria de mostrar aqui um vídeo que eu estive presencialmente junto no batalhão, no 6º Batalhão, com o comandante Jairo, que é o comandante do 6º, e ele também deu a declaração aí que nada disso vai acontecer. O batalhão não vai sair dali, a prefeitura já disponibilizou o imóvel para eles, e o Corpo de Bombeiros também não sairá da Avenida Kennedy. E, muito pelo contrário, nós estamos lutando para ter mais um Corpo de Bombeiros na nossa cidade, por ser tão importante uma cidade tão grande. Então, vou passar o vídeo só para todo mundo ter certeza de que os deputados que insistem em falar fake news e mentiras é muito ruim, porque um deputado ele deve pregar a verdade e ele deve passar a verdade para os seus eleitores. Falar coisas que não são verdade, isso só desatende a população. Isso não funciona. Então, vamos trabalhar com a verdade, vamos ser honestos na hora de falar com o seu povo e com o seu eleitor, porque é isso que eles querem e é por isso que eles te elegeram. Vamos lá. Pessoal, estou aqui na frente do 6º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Jardim do Mar. E para, infelizmente, desmentir mais um fake news que estão espalhando nas redes sociais, dizendo que esse batalhão não vai mais ficar aqui, que vai fechar. Isso não é verdade. O 6º Batalhão, hoje, tem 2 lugares, 2 sedes. Uma no Planalto, que foi a que foi entregue agora pelo Orlando, que a parte administrativa daqui foi para lá. E aqui vai continuar a força tática. Então, não é uma verdade. Da mesma maneira que o bombeiro estavam falando que sairia dali, também não vai sair, eu já havia dito isso. E eu estou aqui com o Coronel Jairo, que vai dar mais explicações para a gente. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Bem, vamos desmistificar essa polêmica. Na realidade, o policiamento em si, a prestação de serviço pela Polícia Militar, não vai alterar em nada. Este local permanecerá ocupado pela Polícia Militar. Nós teremos aqui uma base e a Força Tática também. A Polícia Militar permanecerá prestando serviço à comunidade do local.
Quero muito agradecer, Coronel Jairo, pelas explicações, em dizer que o Orlando Morando, prefeito da nossa cidade, que é o meu marido, ele foi o homem que mais investiu em segurança pública de todos os tempos. A gente entregou o novo 6º Batalhão, teve o COI, a inauguração do nosso COI, e também várias delegacias, inclusive a Delegacia da Mulher, que foi entregue agora há pouco. Nós não vamos acabar com nenhuma polícia, a polícia permanece aqui. Portanto, para acabar com esse fake news, não sai daqui e, muito pelo contrário, vai ficar melhor ainda porque vem essa força tática. Quero muito agradecer, Coronel Jairo, pelos serviços prestados pela Polícia Militar, que são valiosos e que fazem fundamental importância na nossa região, no nosso município e no nosso bairro. Muito obrigada. Deputado, eu que agradeço pela colaboração ao prefeito Orlando Morando, que tem colaborado muito com a Polícia Militar. Então nós estamos sempre irmanados, trabalhando em conjunto e podem continuar contando com o serviço da Polícia Militar. E você com a gente. Bom, tá aí. É uma questão bastante importante, porque a comunidade tem... já termina em um minutinho, presidente. A comunidade tem ficado bastante atenta e bastante insegura com essa notícia de fake news que tem espalhado. Então, tá aí. A verdade não sai de lá, muito pelo contrário, a força tática vai para lá também. E aí, acabar com essa palhaçada aí de mentiras. Muito obrigada. Obrigado, nobre deputada, pelos esclarecimentos. Pela ordem, senhor presidente. Para falar pelo artigo 82, em nome da liderança do PTB. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Para uma comunicação. Com a anuência do deputado Sigídio à tribuna, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Presidente, rapidamente aqui, quero usar esse tempo para poder comunicar aos colegas e a concessionária Ecovias, a secretaria que cuida também das rodovias, a Artesp, que mais uma vez os moradores da Baixada Santista foram renegados pelo sistema Anchieta Imigrantes. Ontem, 3 horas para descer obrigatoriamente pela rodovia dos Anchietas, não pela Imigrantes, pagando R$ 27,40 para descer por uma rodovia sem segurança nenhuma. Ontem, presidente, à noite, eu descia de Guarulhos e teve um acidente. O acidente deixou milhares de veículos à mercê, sem segurança e, mais do que isso, com a operação subida mais uma vez, sem avisar os moradores da Baixada. Eu peço aqui, mais uma vez, que os técnicos da Ecovias possam orientar, dizer, olha, a partir de tal hora, operação subida é o mínimo que eles podem fazer em relação ao respeito pelos moradores da Baixada Santista. Hoje de manhã, ônibus e mais ônibus subindo pela Imigrantes, quando teriam que subir pela Anchieta. Então, trânsito novamente para subir, ou seja, os moradores da Baixada Santista são renegados. Eles estão sempre abaixo da linha do zero, pela concessionária Ecovias. Então, eu quero aqui me manifestar e pedir que a Artesp, que é a agência reguladora, que orienta, que regula as concessionárias, que elas possam olhar que existem moradores na Baixada que sobem e descem a serra, muitas vezes, e trabalham aqui em São Paulo. Então, eu quero fazer coro aqui a milhares de moradores que ontem, hoje e amanhã mais uma vez, e na próxima semana novamente, e vai ser assim até o final do ano, sofrem com essa operação subida que colocam o morador da Baixada sempre ao relento. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado. Com a palavra, o deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Quero novamente cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes nesse plenário. Senhor presidente, eu venho aqui mais uma vez me contrapor às políticas que são aplicadas pelo governo do estado de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de pedir vênia à deputada Carla Morando. A deputada Carla Morando é uma grande deputada dessa casa, que eu tenho um imenso respeito. Inclusive, quem dera a Deus se a deputada Carla Morando fosse governadora do estado de São Paulo. Tenho a mais absoluta certeza que estaria bem melhor do que o atual governador. Inclusive,
reza a lenda, deputado Gil Diniz, que a aparência do local onde você trabalha, onde você reside, diz muito sobre a sua própria aparência, né? E com todo respeito aqui à deputada Carla Morando, com o prefeito Orlando Morando, né, a gente começaria pelo próprio Palácio dos Bandeirantes, que estaria muito mais bonito se a deputada Carla Morando hoje fosse governadora do estado de São Paulo. Mas não só pela aparência do palácio, mas como em todos os serviços efetivos do estado de São Paulo, todo e qualquer um, que a deputada nunca deixou a desejar quando nós solicitamos alguma coisa, pedimos informações de alguma coisa. A líder do governo, a líder do PSDB aqui na casa sempre se posicionou, sempre veio procurar para nos dizer, para nos dar um retorno. Então, quero parabenizar pelo excelente trabalho de Vossa Excelência e do deputado Carlão Pignatari também. Porém, infelizmente, essa não é a nossa realidade no governo do Estado, porque no governo do Estado nós não temos uma Carla Moura, nós temos um João Dória. E o senhor João Dória, e eu venho aqui a essa tribuna dizer, com o aval, inclusive, do próprio deputado Campos Machado, porque ele é contra o PL que foi trazido a essa Assembleia Legislativa, trouxe um PL que está sendo conhecido aqui como um PL suicida. É o PL suicida, é um PL que ele é trazido com uma pauta extremamente polêmica pouco antes da eleição e, além disso, ele extingue milhares de empregos, deixa os servidores a Deus dará, e tudo isso, deputado Gil Diniz, sob uma responsabilidade que deveria ser do próprio governador. Ele não pensou, quando foi dizer para as pessoas a famosa frase, fique em casa, para resolver todos os problemas. Pode pensar, qualquer tipo de problema, coronavírus, contágio, blá, 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 ele sempre tinha na ponta da língua a frase, fique em casa. E agora o governador ele está enfrentando, e o estado de São Paulo está para quebrar, com um rombo de 10 bilhões de reais. E ele trouxe para essa Casa de Leis o PL 529/2020, se eu não me engano é essa numeração, que eu me coloco frontalmente contra a aprovação deste PL. Eu acredito que o deputado Campos Machado, o deputado Roque Barbieri também, contra a aprovação deste projeto de lei absurdo que chegou nesta Assembleia Legislativa. Isso é responsabilidade do governador. João Dória, você quer ter dinheiro para conseguir cobrir esses 10 bilhões de reais em rombo no estado de São Paulo? Eu tenho algumas sugestões, porque o nosso trabalho, deputado Gil, não apenas apontar os defeitos, mas também fazer sugestões. Eu tenho algumas sugestões. A primeira delas é, venda as ações da Lide. Segundo, pegue toda a fortuna para conseguir fazer com que esse rombo deixe de existir. E terceiro, fique em casa. Essas 3 sugestões, senhor governador, seriam uma maravilha se o senhor seguisse, porque iria experimentar de perto e na pele o que a população do estado de São Paulo enfrentou. Nós não aceitamos, está aí ó, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do alimento, as alturas, e a responsabilidade disso tudo é do governador do estado de São Paulo, sim. A culpa disso tudo é do João Dória. O estado está quebrado? Culpa do João Dória. A comida está cara? Culpa do João Dória. A segurança está um caos? Culpa do João Dória. Sim, o responsável por essa crise econômica que nós estamos vivendo e este roubo no estado de São Paulo é do governador João Dória. Tem nome, tem sobrenome. E é por isso que a Procuradoria-Geral da República precisa avançar com essas investigações. E eu já aviso de antemão que se houver qualquer tipo de arquivamento, eu vou recorrer até a última instância, porque este governador precisa receber a visita da Polícia Federal, assim como o Whitson também já recebeu e caiu. Esse governador não pode tratar o estado de São Paulo com esses desmandos que ele vem trazendo, e jogando a culpa, inclusive agora na própria população, aumentando imposto, aumentando a alíquota de contribuição na área da saúde. Não, não, senhor. Quer tirar dinheiro? Tire da sua fortuna, governador, porque o senhor foi irresponsável. Várias empresas do estado de São Paulo foram fechadas graças à política genocida de João Dória e Bruno Covas. Tudo isso não teria acontecido se João Dória e Bruno Covas fossem os mínimos responsáveis. Que este governador de calças apertadas tome vergonha na cara e crie uma política econômica para o estado de São Paulo para que a gente consiga se manter. E não isso que ele trouxe. E não essa falta de responsabilidade que ele trouxe para o nosso estado. Quer fazer com que o povo tenha dinheiro? Venda as ações da Lide, dê a sua fortuna e fique em casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Eu queria falar pelo 82, pelo PSL. Vossa Excelência, seu tempo regimental. Obrigado. Convido a assumir os trabalhos o nobre deputado Douglas Garcia.
Cumprimento o senhor presidente, o próximo presidente também, todos os colegas presentes, os funcionários que estão na casa, os colegas que estão trabalhando em seus gabinetes, as pessoas que nos acompanham. Eu sei que parecerá repetitivo, mas não é. Eu falarei novamente sobre a portaria do Ministério da Saúde, que vem sendo muito atacada, e com o intuito de rumar, né, com a mesma finalidade da portaria. Neste final de semana, eu rascunhei um projeto de lei que eu pretendo apresentar aqui na casa. E, neste projeto, eu procuro, vamos dizer assim, aparar as arestas da portaria. A portaria tem 2 pontos muito importantes. Ponto número 1, aquela mulher que é estuprada, engravida em decorrência do estupro, e procura o sistema de saúde para interromper a gravidez, esta mulher não será obstada de ter o procedimento, mas o estupro será noticiado à polícia. Isso é muito importante. Toda a legislação vigente no país, ela vai no sentido de que a mulher que chega vítima de qualquer violência no sistema de saúde, esse fato é noticiado automaticamente. Apenas no que concerne ao estupro é que o procedimento não é esse, sob o argumento de que é para prestigiar a intimidade. Então, a intimidade também está presente na violência doméstica, também está presente em outras circunstâncias, e os profissionais de saúde são obrigados a notificar. Esse ponto da portaria é muito importante. Eu estou trazendo na forma de um PL aqui para esta casa. Um outro ponto essencial na portaria é o de que aquela equipe de saúde que faz a interrupção da gravidez decorrente do estupro deverá guardar tecidos do feto ou do embrião para fins de análise, de perícia, para procurar identificar o autor do crime. Hoje nós temos uma tecnologia, inclusive aqui no estado de São Paulo, tem o banco de DNA nacional. Nós temos como, mediante essas perícias, pegar o estuprador, que gerou tanto mal para aquela pessoa concreta, e, consultando o banco de DNA, identificar se esse estuprador eventualmente não foi autor de outros crimes. Então, essa portaria tem esses 2 pontos essenciais. Eu trago para um projeto de lei que eu pretendo apresentar essa semana na casa. Eu só altero um pouquinho a previsão da portaria no que concerne a uma eventual responsabilização da mulher. Por quê? Porque a portaria diz o seguinte: a mulher vai assinar um termo dizendo que tem consciência de que aborto é crime e de que a falsa comunicação de crime é crime, e isso tem gerado muita repercussão. Então, o que eu faço aqui no nosso projeto? Eu digo nosso porque eu acho que o projeto não é nunca de um deputado, é da casa. Eu pretendo apresentar essa semana. Se, investigado o fato, as autoridades não conseguirem provas suficientes do estupro ou provas suficientes da autoria, essa mulher não será responsabilizada. Eu vou explicar por quê. Em direito penal, para você ter uma condenação, é necessário ter provas cabais do crime e da autoria. Qual é a preocupação que fica? A mulher foi estuprada, chega no hospital, conta tudo, faz o procedimento. A notificação vai para a polícia. Ou porque não conseguem identificar o autor, ou porque identificam o autor nega, na dúvida se absolve. Existe o temor de se concluir automaticamente que a falta de provas do estupro poderia ser elementos para condenar essa mulher pelo aborto ou por uma falsa comunicação de crime. Então, estou colocando no texto que, se houver uma absolvição por falta de provas do crime, ou a falta de identificação do autor, ou seja, não tem elementos suficientes para punir o estupro, este fato não implicará automaticamente que essa mulher seja responsabilizada. Mas e se a mulher deliberadamente mentiu, isso ficar comprovado? É outra história. Se a gente tem provas cabais de que houve uma mentira, uma armação, uma situação de ilicitude, a legislação já é suficiente.
Muitas pessoas das minhas redes sociais me criticaram muito porque eu publiquei essa minuta de projeto, dizendo que seria uma forma de legalizar aborto. Jamais. Eu sou uma pessoa que desde sempre defende a vida. Fui por conta própria ao Supremo Tribunal Federal sustentar contra a legalização do aborto. O que eu não quero é que uma mulher que foi vítima, por força de uma incapacidade do Estado em provar o crime, que esta mulher venha a ser acusada de algo que ela não cometeu. E, infelizmente, a minha experiência agora como advogada mostra que em muitos casos em que a criança noticia um abuso sexual para a mãe, e a mãe leva para as autoridades, e pelas dificuldades inerentes a essa situação, o abuso sexual não fica comprovado, há operadores do direito que querem tirar a guarda da criança desta mãe, confundindo a falta de provas suficientes para condenação com uma mentira. Então, eu estou aqui expondo para os senhores, é um projeto que eu pretendo apresentar ainda esta semana, e também abrindo portas para esse debate, porque, eventualmente, o colega pode ver de uma forma diferente, pode trazer a sua colaboração, e eu estou sempre, como sempre, disposta à troca de ideias, a ouvir, a mudar de opinião, mas eu entendo que é um projeto, vamos dizer assim, que atende às nossas duas finalidades. Preservar a vida, ou seja, não banalizar a interrupção da gravidez, sob uma alegação, sem nenhuma responsabilização de que houve um estupro, e também não permitir que essa mulher vítima seja punida 2, 3 vezes por um sistema injusto, que infelizmente ainda é o que a gente tem. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Gil Diniz. Uma breve comunicação. É regimental, Vossa Excelência tem a palavra para uma comunicação. Eu gostaria de pedir à deputada Janaína que encaminhasse o projeto ao nosso gabinete para a gente estar analisando também. A princípio, tem o nosso apoio. Eu sempre me perguntei, me questionei, o porquê, se um professor identificar que uma criança está sendo abusada em casa, está sendo agredida, ele tem, por obrigação, comunicar à autoridade competente. E várias outras situações, vários outros crimes. E por que não? O médico que vai fazer o procedimento do aborto por conta de um estupro numa mulher, ele não tem essa obrigação. É claro que é um momento extremamente delicado para a mulher, que é vítima também. Só que a gente precisa chegar num equilíbrio, num bom ponto. Acredito que a gente tem muito a discutir e vamos trabalhar para que isso aconteça. Mas eu gostaria, sim, de ver, principalmente aqui em São Paulo, essas comunicações e esses bandidos, esses vagabundos, esses facínoras presos. Então, acho que é um projeto que é para o bem do povo de São Paulo, das mulheres de São Paulo, das mulheres brasileiras. Então, conta com o meu apoio. Presidente, queria só fazer aqui recebi uma mensagem de um primo que há muito tempo não conversava, Cleiton Santos, apelido carinhoso Quequeu. Ele é de Pernambuco, mora numa cidade chamada Paulista, num bairro ali de periferia, Maranguapium. Ele me comunicou agora o seu desejo, a sua vontade de ser pré-candidato a vereador. Inclusive, ele me diz, deputado Douglas Garcia, que inspirado aí em nós, 2 jovens pobres, de origem humilde, que se candidataram, tiveram essa coragem, esse empenho, e estão aqui representando o povo de São Paulo. Então, boa sorte aí ao Quequeu Santos, mandar esse abraço ao povo pernambucano, principalmente ao povo de Maranguapium, Paulista, Pernambuco, cidade da Grande Recife, aos meus tios aí que muito me orgulha, tio Val e tia Francisquinha. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de perguntar aos líderes se concordam com a suspensão por 5 minutos da sessão, só para a gente poder formular aqui os nossos encaminhamentos do dia. Havendo acordo, está suspensa a sessão por 5 minutos.